Gênesis, capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: Não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era a sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então, Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: Ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era a minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: Se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano, Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaque: Vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram o seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: Por que é que vocês vieram falar comigo se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você, e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você, e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete, e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles, e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Siba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Bazemate, filha de Elom, duas moças heteias.
essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. A teologia de Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26. Como o pai, como o filho, e além. Uma fome assola a terra. Crise que já levara Abraão ao Egito e agora testa Isaque. Deus aparece a Isaque em Gerar e proíbe-o de descer ao Egito, ordenando: habita na terra que eu te disser. A promessa é reafirmada com solenidade. Perpetuarei a tua descendência, porque Abraão obedeceu à minha voz. Pela primeira vez, a bênção sobre o filho é explicitamente vinculada à obediência do pai. Isaque, porém, repete o mesmo erro de Abraão. Dizia que Rebeca era sua irmã, por medo dos filisteus. A mentira é descoberta quando Abimeleque, possivelmente filho ou sucessor do Abimeleque de capítulo 20, vê Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. O rei repreende-o com ironia. Que é isto que nos fizeste? Mas emite decreto de proteção. Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. A prosperidade de Isaque torna-se prova divina. Semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Seus rebanhos multiplicam-se, despertando inveja filisteia. Os poços que os servos de Abraão cavaram são entulhados, símbolo de oposição ao crescimento do eleito. A resposta de Isaque é notável. Insteade de guerrear, recua. Cavou poços em vales sucessivos, até encontrar águas largas em Reobote, amplidão. A estratégia pacífica é recompensada. Deus aparece-lhe em Berseba, poço do juramento, para renovar a aliança. Abimeleque busca a aliança, reconhecendo: vimos que o Senhor é contigo. Significado teológico: a bênção transgeracional. A obediência de Abraão beneficia Isaque. Aprovação da prosperidade. Riqueza pode gerar inveja e perseguição. A não retaliação como testemunho. Ceder poços revela confiança em Deus. A repetição transformada. Isaque repete erros do pai, mas Deus escreve nova história. Poços como símbolos. Ezeque, contenda. Conflito como porta para crescimento. Sitna, inimizade. Oposição que precede expansão. Reobote, amplidão. Lugar de descanso após conquista pacífica. Berseba, poço do juramento. Confirmação divina da herança avance espiritual. Isaque não desce ao Egito como Abraão. Sua mentira é exposta antes da consumação. Ele ora e sacrifica antes de cavar poços. Os filisteus reconhecem Deus nele. Gênesis 26 mostra que Deus honra a fidelidade dos pais nos filhos. Isaque herda não apenas a promessa de Abraão, mas também suas fraquezas. Mas Deus transforma padrões repetitivos em progressão espiritual. A lição dos poços é eterna. Às vezes, ceder território é ganhar espaço espiritual. Retirar-se de conflitos injustos é permitir que Deus lute por nós. O homem que mentiu por medo torna-se tão poderoso que reis buscam sua aliança. A verdadeira prosperidade não está na posse de poços, mas na presença daquele que é a fonte de todas as águas. Obrigado por acompanhar a leitura de hoje. Que a palavra de Deus continue fortalecendo a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo que será postado amanhã às 18 horas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.